Maria, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, todo mundo notificado. Boa noite, gente. Tudo bem? Opa, cheguei. Tudo bom, Márcia? Márcia, Amélia, Márcia. Boa noite, Sol. Acabei de ligar. A conexão é imediata. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Voltei aqui pro sítio. Aí dá pra fazer a live melhor. A gente fica esperando. Já fica na conexão, né, Márcia? Já fica já no sentido, pronto. Quando eu ligo aqui, vocês já estão esperando. É isso aí, gente. Cheguei, estava esperando. Boa noite, tudo bem, Bruna? Que bom, pessoal. Não, ontem não teve, não deu para fazer live, não. Mas eu já disse a vocês, consciências, não fiquem na expectativa. Isso não faz parte de nós. Que senão gera, sabe? Aquela expectativa, gera ansiedade. Isso não faz parte de nós. Consciência, somos livres. Não, e hoje eu estava na outra casa e do nada a internet sumiu, desapareceu. Eu tô até pensando se não é o aparelho de lá que tá dando algum problema. Eu também acho maravilhoso que estar aqui com vocês, batendo esse papo, ajudando e sendo ajudada. Um auxilia o outro. Mas e aí, o que tem acontecido com vocês? Oi, Vanessa, tudo bom? Boa noite. Estou chegando. Sim, Cláudia, se você acessa, é algo natural, tá? E vou dizer para vocês, não fiquem buscando o que é necessário, o que vocês acham, né, que é necessário. Porque assim, tudo é muito natural conosco. Porque agora parece ser novidade, mas não é novidade. Na verdade, sempre vivemos assim. Sempre tomamos as decisões que tinha que tomar. Sem perceber, naturalmente. Então, tudo que a gente vai fazer é naturalmente. E a partir do momento que você realmente, né, você consegue fazer isso naturalmente, você nem vai ficar pensando. Entendeu? Então, não busquem qual é
a necessidade, ou qual é o desejo, ou o que vocês querem, ou o que acham que precisam. Deixe ser natural. E depois de acessar, não é isso daqui. Eu quero isso daqui, ou eu vou fazer tal coisa. Pronto. Você pensou, você acreditou, ou eu tenho tal coisa. Acabou. Você ali não precisa estar lembrando para se afirmar, não precisa estar... Porque se você lembra, é porque você está na falta daquilo. Entendeu? Então, esse lembrar, ele se torna escasso. É uma questão de escassez. E escassez é algo que nós não temos. Naturalmente, nós não temos. Os nossos olhos físicos é que insistem em falar o contrário. Entendeu? Então, a gente tem que inverter isso. Enquanto acordados, estamos sonhando. É só um sonho. Mas enquanto estamos dormindo, aí sim, nós estamos na realidade. Ali é real. Alguém já assistiu? Agora eu lembrei. Eu deixei um vídeo aí de manhã de um filme que eu assisti, que eu nunca tinha assistido. E eu procurando lá por curiosidade mesmo no vermelhinho lá. Aí eu coloquei Despertar da Consciência, filme. E veio aquele, eu assisti. Gente, eu achei assim tão simples, sabe? Não tem nada de extraordinário, uma coisa tão simples, mas tão interessante, tão profunda. Aí eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Para quem não assistiu, tá lá no vídeo. Eu não consegui baixar o filme para tirar algum trecho nem nada, mas aí vocês têm lá o print lá que eu coloquei a foto. Vocês pesquisem e quando puder assistam. Muito bom. É isso aí, não precisa ninguém entender. Não precisa ninguém entender. E pronto. Ou se a pessoa não entender, você fala, não, pela fé. Aqui eu tô pela fé. Pronto, é mais fácil, as pessoas até entendem. Vai dizer, coitada, tá doida, mas tudo bem. Do que você dizer, não, eu tô pela consciência. Aí vão dizer, vou internar. Porque, na verdade, hoje é questão de tradição, né? Se a gente usar palavras até conhecidas, as pessoas as mentes, né, vão associar melhor. Não estão acostumados ainda. Seria bom que todos nós, todos da nossa família, estivessem entendendo e buscando também. Mas se não estão, façamos a nossa parte. Tem até outro vídeo sobre essa questão de conexão mãe e filho, pessoas muito próximas, que eu deixei para vocês, né? Que muitas vezes, pelo o nome dado, né, pela ciência, coisa tipo telepatia, que é a conexão entre consciências, né? Então nós podemos estar assim acessando para os nossos filhos, por pessoas muito próximas a nós. É muito interessante. Eu vou começar a fazer isso também. Quando eu achar assim, coisas que sejam sobre o assunto, né? Eu vou estar sempre dando alguns cortes também de vídeo, trazendo para vocês. É bom. Do que só eu estar falando.
Mas e aí, vocês viram já muita diferença? A realidade dos olhos, mudanças? O que vocês acham assim que está faltando? Porque muitas vezes também o despertar, ele vem, mas continua sempre algo que está ali no meio de campo embolando alguma coisa. E às vezes a pessoa não consegue nem entender o porquê. Tem pessoas que até já me procuraram, né? Que queria despertar, e queria chegar, e queria entender, e queria sentir o eu sou, eu não sei o quê. E normalmente, porque, como eu estava falando, já cansei de falar, tem tanta informação aí tem pessoas que ficam achando que é, sabe, um boom, um absurdo, uma coisa surreal, e na verdade não é. Mas essa realidade dos olhos é algo que, não digo a vocês, é simples, é fácil, é coisa. Não, ela vem sim, né? Mas boa noite, Lúcia. Mas nós temos que ter essa consciência de, né, que não somos nós. Sempre pensando, não somos nós. Mônica, boa noite. Como hoje pela manhã, ao acordar, acho que era 6 e pouco que eu acordei. Aliás, me acordaram, né? Aí meu netinho já tinha acordado, aí tava lá me acordando. E eu tava numa preguiça de levantar, tava num sono e tava frio. Então, o resumo completo, assim, pra você ficar embaixo das cobertas. Mas aí ele faz, sai, quero meu Didi, que é a mamadeira. Eu olhei pra ele assim, tá bom, levantei, fui. Mas sabe quando você sente que, na hora que acorda, aí você tá sentindo que quer ficar um pouquinho de mau humor, que você tá um pouquinho, né, assim, não tá legal. Só que hoje eu não fiz como da outra vez, hoje já nada disso. Porque, tipo, a realidade dos olhos vem, né? Que de certa forma, faz parte. O nosso corpo reclamando. Boa noite, Su. E aí eu disse, não. Eu não tenho nada. Nem sono. E o sono foi embora, na hora. Falta aceitar porque está lá pegado ao seu interior, ao seu inferior e destrói. Ele está doendo. Fica incomodando. É tudo um costume, né? É como se tivesse ali... tivesse não, é que criou raízes. A verdade é essa. Então, nós estamos não só podando essas árvores de informações, nós estamos cortando as raízes, né? E isso incomoda muito. Mas é aquilo que eu falei, não é que desaparece. As realidades, elas não desaparecem. Elas apenas amenizam, né? As realidades antigas. Elas amenizam e as informações são arquivadas. No momento em que você busca ou se apercebe na realidade dos olhos, você começa a sentir e a perceber que as coisas mudaram um pouco dentro da sua mente, dentro do seu corpo, não mudaram tanto. É como se a mente voltasse, né? Dissesse, não, eu estou aqui, eu ainda estou. E aí você tem que ter a ciência de voltar à sua realidade, voltar ao seu agora. Se aperceber o mais rápido possível, para que aquilo não tome mais proporções nenhuma.
É como eu disse a vocês, no dia que eu permiti, eu passei o dia todo, deixei, né, a mente ali tomando conta. Eu estava realmente aqui, fisicamente, até a sensação de dores começar a voltar. Foi assim, incrível, né? As realidades como elas estão acontecendo no mesmo instante. Esse não mudar tanto é porque a gente vive aqui, quando na verdade não deveria, né? Não deveria, a gente deveria realmente conseguir fazer um boa noite, Viviane. Dar um reset mesmo, porque já fomos avisados que quem não nascer como uma criança não poderá ver o reino dos céus. É normal sentir vontade de chorar no despertar? Sim, Bruna. Não um choro de tristeza, mas assim, um choro como se fosse um choro meio incontrolável, ao mesmo tempo alegre, né? Sem motivos, assim, sem tristeza, né? Já notei que minha mente sempre me acorda na madrugada e aí vem pensamentos negativos, realidade dos olhos. É um choro de contentamento, isso, Márcia. É normal, né? Acontece também. A maioria, na verdade, sente mais uma paz, né? Assim, já vai direto para a tranquilidade. Mas muitos têm essa questão do chorar. Às vezes eu fico pensando, eu já senti isso há alguns anos atrás, e eu me lembro que eu passei uns 3 dias, do nada me vinha assim a vontade de chorar, sem motivo, sem tristeza, sem nada, sabe? Então por isso que eu falo que o meu despertar, ele já vem puxando de um bom tempo, né? Só faltava esfregar minha cara no asfalto e dizer, eu estou aqui, consciência. Acorda, mulher. Mas tudo chega a sua hora, né? Pois é, justamente esses pensamentos negativos, nossa mente ela faz isso mesmo. Até os sonhos, né? Nem todo sonho é consciência. E com o tempo você vai conseguindo discernir o que é um sonho do que é uma realidade sonhada. Porque eu considero assim, que existem sonhos e realidades sonhadas. E realidades sonhadas somos nós, consciência, acordados, realizando todas as coisas. Eu já tive tantas realidades sonhadas e que no dia seguinte, ou pouco tempo depois, aconteciam. Mas muitas vezes acontecia tipo enigma, né? Era como um enigma. Eu só entendia depois, quando realmente acontecia. Mas era exatamente o que eu tinha sonhado, digamos assim. Às vezes com outras pessoas, ou com figuras, ou com lugares, né? Um pouco diferentes, mas era a mesma coisa. Porque, na verdade, quando você busca o espiritual, você está buscando pelo despertar. A verdade é que, nas igrejas, quando se fala na busca pelo Espírito Santo, é a busca do despertar da consciência. É porque nós aprendemos de forma diferente.
como está escrito na lenda, né? E que, na verdade, tem coisas ali que não é daquela forma. Foram só acrescentados. Então, hoje, por isso que a gente pode nominar consciência de várias formas. De espírito, energia, vibração. Vanderleia, tudo bem. Não necessita a gente ficar preso só a uma nomenclatura. Porque, na verdade, de qualquer forma, é só um nome. Não tem como definir, não tem como explicar. Mas não tem diferença também. A diferença é que o modo de buscar e o que as pessoas estão encontrando é que, hoje em dia, né, principalmente que a gente vê, é que está virando bagunça. Né? Mas tudo é consciência. Nada está fora, tudo está nela. Gente, está frio aí? Aqui hoje passou o dia assim, de sol, mas agora de noite já começou um friozinho. Deixa eu colocar a blusa. Junho, julho, agosto. Até agosto aqui ainda faz um friozinho, não muito, mas faz. E durante o dia já começa a abrir o sol. Eita, gente, vai ter gente com câimbra no dedo aí. 14 mil curtidas. No Pará tá calor? Eita, e é inverno, hein? Tempo de inverno. Mas é que depende muito, né? O Brasil é muito grande. Depende muito da localização. Quanto mais vai descendo para o sul, mais frio vai ficando. Quanto mais vai subindo, mais calor. Quanto mais próximo ao centro. Já está entrando o verão? Caraca. É. Por isso que dizem que o Brasil é dimensão continental, né? Também atravessa quase toda a metade do mapa. Então, pessoal, aí eu tava, do último vídeo que eu deixei lá, né? Tipo informativo falando sobre as conexões de consciência. Como você faz para não se envolver na realidade dos olhos? Me concentrando, né? No ser consciência, porque é o único jeito. Maria Leia, tudo bem? Boa noite, é normal ter pesadelo ou aceitar ser consciência? Muitas pessoas relatam que sim, né? Que é normal ter pesadelo, porque normalmente esse pesadelo é como se a sua mente estivesse lutando, né? Ela cria um gigante para mostrar que ela é grande e o que ela tem para te dar, para te informar é maior do que está vindo, do que está sendo apresentado. Entendeu? É tipo uma luta de uma força menor que acha que é grande. Nós sempre demos muita força à mente, né? Então, como você faz para não se envolver? Eu me concentro em ser consciência. Porque senão a gente se envolve em qualquer coisa. Em qualquer situação. Porque as situações, elas sempre estão acontecendo, sempre vão acontecer. Hoje mesmo eu já tive várias informações, várias notícias, né, de um lado, do outro, e que eu não me envolvi em nenhuma delas. Que outrora teria me deixado preocupada,
É assim. Eu não me preocupo, deixa acontecer. Sem me envolver. Porque não faz parte de mim aceitar o envolvimento sentimental, o envolvimento de emoções, não é comigo. Se eu deixar minha mente e meu corpo tomarem a frente, é o que vai acontecer. E vai resolver de quê? Nada. A única coisa é que eu vou perder a paciência, vou ficar estressada, vou ficar nervosa, vou, até, sei lá, brigar com alguém, discutir. Mas o peso maior é meu, sempre. Tá? A gente pode até perder a paciência, voltar à realidade dos olhos, pode brigar, discutir, fazer alguma coisa, mas o peso, quem vai receber sou eu. Simples assim. Não eu, consciência, mas o meu corpo. Entendeu? Minha mente e meu corpo. Não sei se estou despertando, mas perdi o medo de muitas coisas. Sim. Isso é um despertamento. Ana, boa noite. Ana Isidoro. Uma vez sonhei com um tsunami e após isso tudo desandou. Porque a sua aceitação ficou lá em cima do tsunami. E assim, vamos lá, não é só a aceitação também, gente, veja bem. É que nós não sabemos como conduzir a situação, tá? Porque muitas vezes nosso ser consciência, ele nos avisa, tá? Antigamente eu tinha muito isso, muito. Sonhos que eram avisos. Eu posso considerar que eram avisos. Porque sempre aconteciam. Uns da forma como eu sonhei, outros de outras formas. E aí a gente, para quem está, na religião e tal, aí tem isso como uma profecia, alguma coisa do tipo. Só que tem muitas coisas, dependendo do tipo de sonho, que vai estar na sua aceitação ou não, tá? Eu tive um sonho, um exemplo, eu tive um sonho uma vez com a minha filha caçula. Eu sempre sonhei muito com ela, sempre alguma coisa acontecendo com ela. Então, o cuidado era sempre grande. E eu sonhei algo com ela, e ali eu tinha certeza que ela tinha sido atingida. No caso, na época, eu entendia que o mal, estava tentando se apoderar, estava tentando fazer alguma coisa. E, de certa forma, eu posso dizer, eu tive a aceitação, não sabia como conduzir, só pela questão da oração. Mas o que a gente fazia era o quê? Repreender o mal. Mas no sonho eu tive certeza que alguma coisa tinha acontecido, atingido, ou alguma coisa ia acontecer. E logo depois ela começou a entrar em depressão, ela começou a ter crises de ansiedade, ela começou a ter muita coisa. E foi um período muito, muito difícil mesmo, tá? Até o momento em que eu orava, eu dobrava o joelho, eu clamava e tal, e não sei o que, aquela situação. E até um momento que eu estava assim, quieto, simples, assim no canto. Aliás, não estava no canto, eu estava fazendo um trabalho, que eu trabalhava com artesanato, e estava lá no meu quintal,
De repente começou a soprar aquele vento, aquela brisa ali, e eu no pensamento, né, sobre a situação. E aí eu ouvi uma voz dizendo: descansa, descansa. A palavra foi assim: descansa, que teus filhos são herança. Me veio aquela palavra até da Bíblia: seus filhos são herança do Senhor. E eu senti essa mesma paz que hoje, né, depois do despertar, ela voltou. Aí aquele alívio, pronto, ali toda a preocupação, tudo o que eu estava sentindo. É como se eu não sentisse nada. E dali em diante, pronto, a coisa mudou. Entendeu? Então, tem que ser algo no momento, sim, natural, tranquilo, sabe? Porque não é, quanto mais você tá no desespero, é como se você não conseguisse, porque você tá na sua mente, você tá na realidade dos seus olhos ali, você tá, sabe? E no momento em que eu tava mais calmo, tranquila, tipo, tá nas mãos de Deus. E aí pronto. Do nada, aquela menina que tava ali num sofrimento terrível, uma coisa, sabe? 2 vezes, ela foi parar no hospital, tentando, né? E aí você imagina, a pessoa como fica. E simplesmente acabou, parou. Então é isso, sabe? É os momentos mais tranquilos. E aí a paz reinou, né, dentro de mim. E ali eu tinha certeza de que a coisa já estava, só que eu ainda estava no lado religioso. Então, dizendo, foi derrotado. Não, mulher, você não tem que lembrar que a consciência não. Você tem que agir. Você não pode esquecer. Ainda que você queira. Oi, Marta, tudo bem? Ana, cuidado, viu? Eu vou dizer para vocês aqui, aproveitando o seu ensejo, tome muito cuidado com as perguntas que a gente faz, porque essas coisas aí, elas podem se tornar tipo assim, você tem que, antes de tudo, se isso começar a acontecer ou se isso acontecer, você tem, antes de tudo, confirmar tudo com você mesmo, porque é você que vai estar tomando as rédeas da situação. Não procurem em outrem, principalmente em chats de perguntas, chats disso, daquilo, porque eles sempre fazem um resumo de você mesmo sobre as perguntas que você faz, e muitas vezes o que eles falam, vocês aceitam, e na aceitação acontece, ok? Veja o exemplo até daquela moça, da última moça agora que está aí, né, que bombou aí, que surtou. A vida dela, não vou dizer a vida, mas boa parte do que ela tinha certeza, né, das coisas, não sei o que, era através de um chat. Porque aí ela traz aquilo que você quer. Ela é preparada para captar cada palavra sua, cada sentimento, sabe, cada coisa que você destroça ali, na verdade, você joga ali dentro, e ela vai selecionando e tal, e vai te dando as respostas. E, dependendo da resposta, é a sua aceitação. No caso, como eu falo da minha filha, talvez se eu tivesse a ciência que eu tenho hoje, eu teria acessado de uma forma diferente. Não só repreendido o capeta. Dá para vocês entenderem? Que a única coisa que eu sabia na época era que era Deus e o diabo.
Então eu fui e repreendi o capeta. Não fiz nada, porque eu fiz uma aceitação primeiro. Entendeu? Eu não neguei, eu aceitei. Eu acessei que aquilo ali iria acontecer. Então eu não soube conduzir. Por isso eu digo, tomem muito cuidado. Tá? Usem para muita coisa. Agora, para estarem fazendo esse tipo de pesquisas, né, para si mesmo, não é bom. É como um horóscopo. Tem pessoas que vivem de horóscopo, eu já fui uma delas, né? E tudo que fala ali é aquilo que você aceita. E tem pessoas que entram numa paranoia que se no horóscopo disser que você toma cuidado quando sair de casa, não sei o que, a pessoa nem sai. Tem pessoas que ficam paranoicas. Para poder sair de casa, elas têm que primeiro consultar alguma coisa. Sabe? Tem pessoas que ficam assim numa credibilidade tão grande, quando na verdade somos nós é que temos que decidir qual realidade nós queremos acessar. Se eu era bem religiosa, olha, hoje eu estava no banho, eu estava tirando uma casquinha que se formou aqui no joelho, eu estava olhando. Tem muitos anos isso, eu ainda tenho marcas no joelho, dos tempos de oração. E tem muitos anos que eu orei. O chat ele é muito bom para muita coisa, sabe? Para você entender uma história, para você compreender, fazer muita coisa ali. É muito bom, aí ajuda bastante. Agora, para estar perguntando coisas de vocês mesmos, não façam, tá? Não busquem, se vocês não têm ainda a firmeza no seu ser consciência de quem realmente você é e do que você é capaz, não fiquem buscando aleatoriamente, não só em chats, mas aleatórios, porque a aceitação, né, de uma situação, isso pode acarretar muita coisa. E depois que a gente entra, aí para sair dá trabalho, entendeu? Porque depois que ela começa, que a tsunami começa, aí dá trabalho. Aí eu tô falando eu nem vi a mensagem aqui que você mandou. Aceitei que meu marido volta comigo e vi cartas essa semana e o cara disse que não volta. Pois é mais ou menos sobre isso, entendeu? Mais ou menos sobre isso. Só que assim, Ana, como eu sempre falo, quando nós estamos lidando com outra consciência, então nós temos que estar cientes de que se assim, se está sincronizado, se há sincronicidade entre os desejos, né, entre os pensamentos e tal, se há uma conexão positiva, se os dois estão pensando na mesma coisa, como você está falando aí. Um exemplo, se ele também tiver esse mesmo pensamento, esse mesmo desejo, fica fácil entrar essa conexão, tá? Do seu acessar, do seu aceitar. Porém, ele como consciência também segue seu próprio caminho. Ele também decide o que ele faz da vida dele, né? Por isso que muitos casais vivem em muita contradição, mesmo estando juntos, porque são consciências independentes, são mentes independentes. Quando a gente vê aqueles casais que estão sempre bem, né, vivendo bem, é porque eles têm muita coisa em comum, ou eles se comunicam muito, então eles se consentem, né, porque ninguém é igual a ninguém.
mas assim, eles se comunicam muito, então eles consentem no mesmo objetivo. Aí a coisa flui bem. Então, Ana, você sempre tenha isso em mente. De qualquer forma, você como consciência, você é uma pessoa completa, tá? Para que essa escassez, essa falta, não atrapalhe, porque a escassez e a falta, ela não é consciência, ela é só corpo e mente, tá? Você pode fazer. Isso não garante que vá se cumprir. Eu deixo bem claro isso. Se ele não estiver no mesmo objetivo, porque às vezes tem casais que estão separados há muitos anos, mas tanto ele quanto ela, né, nem entenderam realmente o porquê, né? Sempre ficam pensando que não deveriam ter se separado, que poderiam estar juntos e tal. Então esses casais, normalmente a maioria acaba voltando quando vocês acessam, né? Por quê? Porque eles estão na mesma sincronicidade, eles têm o mesmo desejo. Mas se a outra pessoa já está pensando diferente, aí há uma certa, um certo bloqueio, digamos assim. Entendeu? Mas não é para desanimar, é só para você ter ciência do que pode ou não acontecer. Sim, você tem que acessar que ele está aí. Pronto. Maria José, você não ora mais? Não. Não. Na verdade, eu já não orava há um bom tempo, tá? Mas aí já eram outros motivos. Eu achava assim que a oração já não fazia sentido, né? Ou porque não ia adiantar mais nada mesmo, sei lá, um monte de coisa que passava assim. Mas hoje eu entendo por que não. Hoje realmente eu entendo porque que não faz sentido para mim. Mônica, eu acreditava muito em horóscopo, hoje não acredito mais. Como pude acreditar nisso tanto tempo? Essa é a questão, né? São informações que a gente recebe, são informações que a gente fica, né? E aceita aquilo ali como uma verdade. E tudo, na verdade, tudo que você aceita como verdade é verdade. Se torna verdade. Se você aceitar uma mentira como verdade, ela vai se tornar para você uma verdade. Porque é o que você tá acreditando. Então, o ser consciência é o que a gente executa, é o que a gente acredita. Pois é. Então, não tenha pressa, não tenha ansiedade sobre isso. Deixe fluir. Só coloque no rio e deixe fluir. Todo rio termina no mar, no oceano. Quem é o oceano? Somos nós. Não é assim? Ana Vitória, boa noite. Cícera, boa noite, tudo bem? Cheguei, Brasil. Como não reagir ao externo? Sabendo que você é consciência que você é maior do que o externo. O externo é como se fosse um sonho. Você é consciência que está acordado. Então, você sabe que é maior, para que você vai reagir? Vai bater na criança? Você é maior. Tudo bem que às vezes dá vontade de dar uns catiripapos. Tem criança que é terrível. Nossa mente mesmo é igual uma criança, aquela criança perturbada, tem horas. Mas, assim, a nossa forma de viver, de ser, você não sente a necessidade de reagir.
Então, se você não sente como consciência a necessidade de reagir, porque quem sente a necessidade de reagir ao externo é só sua mente, que está acostumada a reagir a ele. Você não é uma mente, você não é um corpo, você é consciência. Então você tem que ter ciência disso. E se você não acreditar que você é essa consciência, aí você vai reagir ao externo, você vai sempre perceber ele. Porque nós, consciência, só observamos. Porque a gente observa e não observa, né? Aqui a gente observa de cima. Nós somos como águias, nós estamos sobrevoando, então estamos vendo todo o território ali. O melhor caminho a seguir, né? Onde está o objeto que eu preciso, sabe? Do desejo, como é, como não é. Você vê se vem a tempestade, se não vem. Você está lá em cima, entendeu? Eu era evangélica, agora não me sinto bem mais lá. Não, isso é de cada um, né? Eu não digo para ninguém, não vá ou vá, é cada um. Você é livre, totalmente livre para tudo, sempre foi. Vem o medo do futuro? Primeiro que o futuro não existe, assim como o passado não existe. O que existe, Kemi, é o agora, o presente, só. Ok? Para nós aqui, estamos desfrutando aqui nesta terra, nós temos um corpo físico, uma mente física, mas somos consciência, né? Apenas conectados. Ponto. Só que esse corpo físico, ele não vai para o futuro e nem ele volta no passado. A única coisa que temos do futuro é nós mesmos, consciência, que já sabemos que tudo existe, que tudo está pronto, tá? Alguma coisa que irá, que já é certo de acontecer, talvez você, consciência, traga para sua mente, para você ficar ciente disso. Mas assim, para nós aqui, fisicamente, não existe futuro nem passado. O passado ele fica só na memória da mente, do cérebro. Só os lapsos de memória que você tem. Porque até o sentimento, você que trouxe, você que inventou em cima dessa memória. Os sentimentos bons ou ruins. Que você pode também controlá-los. Os ruins você pode aniquilá-los. E o medo do futuro é uma questão de ansiedade, que a sua mente projeta isso. Entendeu? Sua mente é que projeta o medo do futuro para que você não avance. Porque ela tenta te proteger, digamos assim, talvez de alguma coisa que aconteceu no passado e que ela traga com o que aconteceu no passado e que você sentiu mal, ameaçado, alguma coisa, e ela acha que vai acontecer a mesma coisa. Então, para te proteger, eu chamo boicotar, ela está... Desculpa, gente, que eu estou tirando uma coisinha aqui. Então, ela vai e te lança sentimento. Porém, o medo é bom. Todo sentimento negativo, ele é bom. Tudo é bom. Ou vocês acham que tem coisa ruim? Não, tudo é bom. Por que o medo é bom? Porque através do medo você vai descobrir qual é a sua crença. Por que você sente medo? Do que você sente medo? Não é o medo que te limita a avançar, é a crença que te traz o medo. Então você isola ela e o medo simplesmente vai embora. Entendeu? Ele fica guardadinho no canto dele. Eu continuo indo à missa, só vejo diferente, mas gosto do ambiente. Sim,
Se a pessoa gosta, é a mesma coisa. Eu sou consciência, eu sou livre. Mas eu tenho a sabedoria de pessoas que não têm, que não sabem, né? Que não sabem quem são, então continuam indo. Se a pessoa chegar e me convidar, seja lá para o que for, né? E eu achar oportuno de ir, por que não? Não é que eu não goste dos ambientes, eu só não me encaixo, né? Eu sei que o que estão falando ali eu já conheço, tanto na missa, quanto no evangelho, quanto na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, entendeu? Na mesa branca, no centro espírita. Então eu sei, porque eu já frequentei tudo. Eu sei o que sai ali. E eu sei exatamente o que tem em cada um deles. E tudo, em tudo, está conectado. Porém, o que aconteceu é que o homem tomou a frente disso aí e transformou cada um no seu habitat, né? E a ganância do homem é que está tomando conta de tudo agora. Não agora, já tem muito tempo. Então, essa ganância distorceu muito a realidade ao ponto de nos adormecer. Mas agora, despertos, nós sabemos quem somos. Então, o resto não nos preocupa. Ou seja, e tá, já passou um pouquinho do horário dele, está só combatendo o outro que está fora do horário. Porque o horário é 10 horas, né? 10 horas e meia-noite. Gi, boa noite, tudo bem? Profundo. Porque é a verdade. Helena, cada live você fala algo que só me traz paz, como o rio flui para o mar e nós somos o mar. Mas não é assim que dizem? Que nós somos como... Quem fala que nós somos como a gota do oceano, eu ainda contradigo, tá? Porque a gota, ela evapora. Eu sou o próprio oceano. E a gente não se desfaz, a gente não sai. Porém, nós somos... É uma coisa tão interessante que você vê. Nós somos cada onda. Não existe uma onda igual a outra, mas todas estão conectadas, né? Levando para o mesmo lugar. Poxa, eu tenho medo de andar de moto, sendo que nunca aconteceu nada de ruim. Mas em algum momento aconteceu ou com alguém, ou você viu alguma notícia, aconteceu alguma coisa que sua mente captou aquilo ali e te trouxe um sentimento. Pode ter certeza disso. Ainda que não aconteça com a gente. Sou consciência, sou fluida, é isso mesmo. Porque, Cida, eu quando mais nova, eu nunca tinha andado de moto. Nunca. E houve um período que eu não sabia, mas eu tive um começo de... Como é que chama? Medo, como é que é aquele medo que você tem, que eu tive depressão e tudo. Aí eu tive aquele medo... esqueci o nome, gente. Que eu tinha medo de caminhão quando passava por mim. Eu tinha pavor, nunca tinha andado de moto, mas não tinha como eu montar na moto daquela. Eu tinha uma insegurança muito grande. Então, tudo isso é uma questão de alguma coisa que aconteceu que de repente desencadeia. Aí, depois de muitos anos, eu andei de moto, beleza. E aí eu comecei, eu aprendi a andar de moto, eu já tinha mais de 30 anos. Então eu tinha uma cinquentinha e dizem, né, eu nem percebia isso, dizem que eu andava rápido. E para mim eu estava andando tranquila, eu não via essa velocidade. Eu pensei, nossa, você passou aqui, parecia um foguete. Isso é mesmo? Rapaz. Aí eu comecei a prestar atenção, mas ainda assim eu não sentia tanto essa velocidade. Só que teve um acidente
teve um acidente entre duas motos, né? E, infelizmente, nesse acidente que teve, o rapaz ia saindo do posto, a outra moto que na pista, né? A outra moto vinha e tal. E nesse acidente, todos os dois foram a óbito. E assim, na hora, eu não sei, minha mente imaginou alguma coisa, situação, o acidente, né, e tal, sei lá. Então, quando eu começava a andar de moto, de repente vinha alguma coisa assim, eu desacelerava. Aí eu passei a andar, acho que a 25 por hora. Eu só estava quase empurrando a moto, né? Passou, já tinha diminuído bem. Aí um dia, eu vim pro sítio, pra roça, né? Tinha uma areia, num lugar assim que tinha bastante areia, e quem ensinou minha filha a andar na areia fui eu, porque você tem que ter técnica para andar na areia para não cair. Minha filha andava devagarinho patinando, então eu expliquei para ela como é que era. E nesse dia eu ia passando, e justamente ia passando um gado, né? Algumas cabeças de gado na estrada, e aí eu olhei assim, eu disse, eu vou passar por aqui, vou acelerar logo, que é para poder passar por eles, né? E no que eu fui acelerar, por algum motivo, sei lá, eu derrapei na areia e eu caí, mas eu não cheguei a cair. Assim, a moto caiu, mas eu não cheguei a cair. E eu quase rompi o ligamento do joelho. E ali, eu fiquei pensando na hora, porque na época, era eu que tomava conta de tudo, era eu que era responsável pela minha casa e tudo, né? Minhas filhas não trabalhavam, ainda era de menor. Então eu fiquei um tempo, eu andava tudo, né? Mas eu fiquei um período sem me mover direito. E fiquei pensando. E outra, eu coloquei na cabeça. Isso eu coloquei na cabeça. E se eu estivesse em cima de uma cama agora? O que seria, né? Eu que cuido de tudo e de todos. Quem cuidaria de mim? Não tenho ninguém para cuidar de mim. Assim, eu no meu pensamento. E dali eu peguei medo de pegar moto. Simplesmente eu peguei medo de montar numa moto. E fiquei. E como eu já disse para vocês, eu nunca mais peguei uma moto para andar. Qualquer dia disso eu pego. Mas hoje eu já sei tudo o que aconteceu. Então, às vezes, acontece com a gente ou pode não acontecer com a gente. E a gente cria esse trauma. Porque a nossa mente capta aquela sensação. Pode ser uma sensação de pena da situação. É por isso que quem assiste muito esses jornais, esses programas, né? Que são como é que é? É isso aí. Falhou a palavra. Esses jornais aí, esse programa, eles trazem justamente isso, para trabalhar a sua mente, para você criar esse medo e ficar sempre, né, cativo, para você não ser uma pessoa daquelas que desbrava tudo, né? Lá vem esse coisa aqui do TikTok. Live não está, não sei o que. Não sei por que eles fazer isso, para atrapalhar. Bom, errei. Lá vai de novo. É que você tem que montar um quebra-cabeça. Montei. Pronto, se foi. Como substituir ou neutralizar uma crença apenas tomando consciência dela? Sim, você não. A crença em si, você toma conhecimento dela. A partir do momento que você toma conhecimento dela, você sabe o que está te boicotando. Então, você, consciência, já olha para ela e diz: isso você não faz parte de mim. Hoje estou lhe olhando, estou lhe observando. Pronto. Sua mente vai fazer o que com essa informação? Vai arquivar. Entendeu? Você neutraliza ela dessa forma. Como faço para esquecer um ex? Sabendo que você, sendo consciência, você é completo e você não precisa. E a questão do pensamento, de estar pensando numa pessoa, é químico. Entendeu? Sentimento é química do cérebro. Nada mais.
E aí é como um vício. Então, você quer saber como você faz para esquecer ele? Você, consciência, conhece ele? Você nunca conheceu essa pessoa. Acesse isso. Nem sabe quem é. Sua mente ela tende a te obedecer, né? Deleta. Arquiva. Acesse isso. Eu tinha pânico, né? Eu criei pânico de andar de moto antes de andar, que eu nunca tinha andado, né? Então, eu não cheguei a ter pânico de sair de casa, mas eu comecei a ter pânico de andar de bicicleta, de moto, então nem se fala. Isso antes de andar de moto. Quando passava um caminhão desses grandes, né, Volvo, assim perto de mim, eu paralisava. Não sei, síndrome do pânico, pronto, obrigada. Então, isso começou a tomar-se um tempo e depois simplesmente foi embora. Não sei como chegou, também não sei como saiu, mas com certeza hoje eu tenho ciência de que foi alguma coisa, algum acidente que eu vi, alguma coisa que aconteceu. Talvez, eu não sei se quem é que estava aqui na live que eu contei, que antigamente eu tinha esses déjà vu e eu sonhava com as coisas que aconteciam. Então, um dia eu sonhei com um acidente de caminhão e moto, né? Talvez pode ter sido isso. E quando eu estava contando sobre isso para um pessoal exatamente no local, ali próximo, né? Eu disse, eu sonhei com um caminhão, uma moto, né? Aconteceu um acidente ali. A gente estava conversando, poucos minutos depois eu só escutei a freada e a batida. Foi exatamente no mesmo lugar, a mesma coisa. Então, talvez isso daí tenha impactado. Porque pouco tempo depois, aí do nada, eu ia virar uma esquina e vinha um Volvo, né? Aqueles caminhões grandes assim. E ele vinha virando também, mas não ia me pegar ali, não ia alcançar. E eu paralisei. A partir dali, fiquei um tempo. Então, isso são coisas que o momento da emoção a gente não se apercebe. E depois a sua mente transforma de alguma forma, né? Para esquecer alguém? Gente, eu fiz isso aí para uma pessoa que é o tipo de pessoa que a presença incomoda, sabe? E aí eu acessei isso, eu disse, nem conheço. Só que você, consciência, sabe todas as coisas. E tinha muitos dias que eu não tinha nem notícia, nem ouvia falar e nem via essa pessoa. Ontem eu me dei conta e disse, rapaz, pensei, né? Será que fulano sumiu mesmo? Mas veio na mente, né? Assim. Com pouco tempo, a pessoa apareceu assim do nada. Mas por quê? Ah, você se conectou, não sei o quê. Não. O ser consciência, ele sabia que a pessoa poderia vir, porque de qualquer forma tem ligação na família, então, né? E aí depois foi que eu me atentei a isso, né? Talvez se eu tivesse acessado naquela hora, tivesse dito a mesma coisa, mas quem é fulano? Eu não conheço. Não sei nem por que eu tô lembrando de uma pessoa que eu não conheço. Talvez tivesse desviado o caminho, entendeu? E realmente funciona as coisas da forma como a gente acessa, né?
Tem certas situações, mesmo as consciências sendo diferentes, mas tem certas situações que a situação, que a realidade, ela se molda para te proteger. Entendeu? Às vezes tenho dificuldade de entender que esse acessar, porque me parece algo da mente, escolher algo. Que foi o que eu acabei de falar aqui no começo, que na verdade a gente não deve escolher, porque tem que ser coisa natural, tem que ser tudo natural, sabe? É no momento de agora. O que está acontecendo agora? Reconheço isso? Não reconheço isso? Entendeu? É justamente isso, gente. É no momento presente a situação. Eu reconheço ou não reconheço isso como consciência? Entendeu? Um exemplo. Você está... Um exemplo prático do nosso dia a dia. Você está cozinhando. Seu gás acaba. Qual é a sua ação? Automaticamente, ou você liga para o rapaz trazer o gás, ou você pede para alguém buscar, na certeza que você vai terminar a sua comida. Você só se chateia porque a comida, né? Normalmente é na hora que você está fazendo alguma coisa, né? Não terminou ainda. E fica tão alegre quando você termina a comida, ou o café, ou qualquer coisa, o gás acaba. Deu tempo pelo menos de fazer o cafezinho. Mas normalmente não acontece. Só que a ação, ela é natural. Entendeu? Então tudo tem que ser natural. Tudo que a gente vai fazer é uma ação natural. E se você ficar pensando, e hoje eu vou voltar aqui a muitos anos atrás, no tempo da fé, né? Em que eu era muito religiosa, que hoje eu sei que é o agir da consciência também. Gente, eu morava em São Paulo, num kitnet. E olha, creiam, eu não podia fazer um fogo, né? Eu não podia fazer um gravetinho ali, acender um fogo, fazer qualquer coisa, porque eu estava num kitnet. Então, eu ficava ali em oração para o gás não acabar, enquanto não chegasse o dia de eu ter dinheiro, porque só comprava no dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada disso. E assim, no dia em que o gás acabava, era o dia que eu recebia o dinheiro. Mesmo que não fosse um dia de pagamento, né? Mas o dinheiro chegava e o gás acabava. Aí as pessoas, mas o pobre não tem sorte, né? Quando pega um dinheiro, acaba qualquer coisa. Não, gente, você, como consciência, tem que saber que você já está acessando, você já está preparando o caminho, e na hora que chega, olha, rapaz, que bênção, né? Seria assim. O gás acabou e o dinheiro está aqui. Porque normalmente quando você pega o dinheiro, você já faz plano com outra coisa. Não é assim? Por quê? Porque a gente vive num mundo escasso. O nosso mundo, nossa realidade dos olhos é escassa. A gente não sabe o que tem. A gente não sabe que tem acesso a tudo. Então tudo vive ali naquela escassez. Sim, você pode considerar que acessar é o saber. É como saber, porque você é consciência, se você deixar você o ser livre, você vai saber exatamente. Uai, quebrei um negocinho. Você vai saber exatamente o momento de acessar, o que acessar, como acessar. O que a gente, na verdade, ainda está acostumado, gente, é a pedir, é a necessitar. Quando, na verdade, nós não somos criaturas, nós somos criação. A criação mais importante aqui desta terra somos nós, entendeu? Os seres mais importantes nesta terra somos nós.
tudo, absolutamente tudo, foi feito para nós, entendeu? Então não é para a gente viver a escassez, não é para a gente viver a preocupação do amanhã, porque tudo é no agora. Não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Os pássaros que não semeiam, se vestem e comem, quanto mais nós. Eu acessei que meu marido só faz negócios perdendo. Como mudo isso? Nossa. Aí ele começou a perder, foi? Ou é porque ele já perdia e você aceitou isso? É porque ele perdendo, você perde também, né? Não que o outro não seja importante. Ui, tá vendo aí? O que é o acreditar? Olha, primeiro, não existe negativo nem positivo, tá? Não existe mal e bom, mal e bem. E existe mal e bem, existe negativo e positivo. Na verdade, o que existe é uma neutralidade entre os dois. Então, já lhe dou essa resposta. Nossa, você tá melhor que eu na época. Eu vivia com uma criatura que de uma casa acabou numa cesta básica. Mas não é porque eu acessava que... talvez eu só via esse lado, porque realmente ele só perdia, né? Mas tudo bem. Ainda chegou numa moto. Eu cheguei numa cesta básica. Ah, tá. E um cachorrinho que foi dado também para pagar a cesta básica. Ai, para terminar de pagar, mas tudo bem. Coisas assim da memória que é pra gente rir, gente. Vocês não sabem de nada. Ai, viu? Dessa missa, né, a metade. Olha, você tem ciência que você acessou que ele faz negócios perdendo. Então agora você reverte isso como consciência no momento do agora. Você reverte como seu marido é próspero e todos os negócios dele também são prósperos. Tudo que ele coloca a mão prospera. Assim como você, tudo que coloca a mão, você prospera. Mas realmente você acesse retirando esse bloqueio, sabe? Sem pensar, mas será que vai dar certo? Já deu, tá feito, entendeu? Faça o seu combo, como eu costumo dizer, pegue o seu barquinho, bote no barquinho e jogue, e coloque no rio e deixe esse rio descer, porque você é o oceano e todo rio só desemboca no oceano. Então é você mesmo que vai receber. Nós recebemos tudo o que colocamos nesse rio. Lembra do rio, a fonte de água viva, o rio que percorre. Agora, como faço para manifestar R$1.000 na hora quando preciso? Ponto.
não faz. Por quê? Você, consciência, já tem tudo. Se você tem tudo, então você não precisa. E consciência não é tempo pré-determinado como a mente conta, minuto, dia, hora, segundo. Isso é uma coisa, vou dizer assim, num termo assim mais pesado, isso é uma coisa bem chucra, sabe, chula, bem pequena aqui para nós na Terra. Uma coisa bem mínima, escassa. Esse negócio de estar contando dia, minuto e hora, que é por isso que a gente vive sofrendo pelo futuro. Entendeu? Você, consciência, é tão maior do que isso, que se você entender quem você é, você não vai acessar R$1.000. Entendeu? Você não vai chegar a receber R$1.000. Você pode receber 100 mil, 1 milhão, mas não é quando você precisa. Que quem precisa é porque não tem, e nós temos. E às vezes você está pensando no dinheiro, quando na verdade você tem que pensar o para que você quer ele. Entendeu? Porque se você está pensando R$1.000 no final para eu comprar tal coisa, então você acessa que já tem aquela coisa. Entendeu? Você acessa que já tem, já é seu. É muito mais fácil do que você estar nessa questão do eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Eu preciso de 100 para pagar coisa, eu preciso de 100 para comprar tal coisa, eu preciso de 1.000, eu preciso de... Eu já tenho tal coisa, pronto. É certeza de que você já tem. Entendeu? Se esse é o desejo, é assim que você recebe. Entendeu, pessoal? Porque não é o dinheiro que faz a diferença, o dinheiro é só papel. E às vezes a pessoa até acessa, até vem à sua mão, mas você mesmo acaba não utilizando para o que deveria ser utilizado. E aí volta a escassez. Ou surgem outras necessidades e você começa a ficar desesperado. Então comecem a ir não para o meio, mas para o fim. Porque o dinheiro ele fica no meio. O dinheiro parado, se ele estiver parado lá no canto, para ele não é um papel, um pedaço de papel. Ele tem uma utilidade. Então, vá logo para a utilidade, em vez de ficar no meio do caminho. Entendeu? Chegue logo na reta final. O seu lugar não é na saída, é na chegada. Você já está lá. Você não precisa competir. Você não precisa correr para chegar lá. Você já está lá. Sinta-se assim. Saibam que é assim. Ok? Quando vier o bloqueio, sim, você descobrindo qual é o bloqueio, qual é a crença, você começa a trabalhar ela, a descobrir que a minha crença é tal. Então, foi só uma coisa da minha mente, então ela não existe. Eu, consciência, não considero isso como existência. A mente vai e arquiva. A tendência da mente é arquivar. Se caso, vier alguma coisa,
você observa só. Fica só ali com consciência observando, tá? Observa até esse pensamento, esse sentimento, essa coisa se recolher, ok? Não precisa nem ficar acessando várias vezes. Você só observa, porque você já conhece ele. Então você deixa ele se recolher. É como aquela criança terrível que a mãe ou o pai, a criança está aprontando, você basta ficar olhando ali. Com aquele olhar, sabe, tipo... E a criança vai olhando assim, dizendo, é melhor eu parar. Entendeu? Não que você vai fazer alguma coisa, mas ela já sabe que está errado. Então ela vai recolher. E a mente acontece a mesma coisa. Eu preciso começar a jogar essas lives lá no vermelhinho, né? Mas elas ficam gravadas, gente. Falando nisso, eu vou até dar uma olhada as que estão gravadas ainda, porque tem um tempo, acho que elas saem, né? Por causa do coisa. Eu não olhei isso ainda. Banerges, boa noite. Tá feito, Banerges. Qualquer coisa, estamos aí. Vamos fazer um bolão. As crianças de hoje, tu pode ficar de olho torto que não liga. Ah, depende muito. Depende muito. É muito da questão da criação também, sabe? Porque, na verdade, o que acontece hoje é que hoje nós já falhamos com os nossos filhos. Eu digo assim, eu tenho 50, já tenho duas filhas, que uma já é mãe, a outra ainda não. Mas com as minhas eu ainda trouxe, né, nas regras, naquilo e tal, era mais rígida, mas era muito menos do que a minha mãe. Então hoje a minha filha tenta trazer, né, alguma regra e tal, mas ela já é menos rígida do que eu. Apesar que, né, que é o meu neto que sempre está comigo, e ele eu ainda trago, né, nas regras das filhas que eu criei, mas não é mais na mesma regra, a gente sempre facilita um pouquinho mais. Então o problema não está neles, está na gente, né? E aí, hoje em dia, com esse negócio da criança pode fazer tudo, da criança tem isso, da criança tem aquilo, não sei o quê. Então as pessoas nem corrigem, deixa a criança. E a criança, ela precisa de regra, sim. Precisa do sim, do não. Isso pode, isso não pode. Ela tem que ser criada com regras, sim. Porque senão, veja bem, a partir do momento que ela nasce vazia de compreensão. Ela é uma consciência, ela é livre. Tá? Você pode deixar ela livre. Mas no nosso mundo, ela vai aprender, ela precisa aprender. Alguma coisa ela vai aprender. Tá? E na verdade, gente, bem sincera, hoje, por necessidade ou por comodismo, as crianças não estão mais sendo criadas, na verdade, como deveriam. Por quê? Porque vivemos numa sociedade em que, hoje em dia, o que a gente mais vê é a questão das mulheres não quererem ser dependentes dos homens, né? Mas por uma questão de ego e de orgulho, muitas vezes. Ou ter um medo porque passaram a vida achando, vendo, né? Uma questão da mãe que não podia fazer nada e o pai não permitia, isso e aquilo, aquilo outro. Então, a mulher que já quer, boa noite, Rosa. A mulher, outras é por causa da necessidade. Então, as mães têm que trabalhar para poder complementar a renda da família. A partir do momento que acontece isso, as crianças, elas vão ser criadas por alguém. E elas vão aprender aquilo que estão vendo. Ou seja, a maioria das crianças hoje estão sendo criadas nas creches, nas escolinhas.
Então, eles passam muito pouco tempo com a família. Você coloca uma criança 7 horas da manhã na creche, você tira às 5 horas da tarde, ou às vezes 6 horas da tarde. E aí a criança passou o período dela todo em que ela estava ativa, aprendendo com outras crianças que cada um tem seu modo de ser em casa, cada um tem sua criação, com outras pessoas que não são vocês, não somos nós. E aí quando chega a criança faz o quê? Come alguma coisa, né? A maioria das crianças que está em creche é pequena, então toma uma madeira, ou come uma coisinha e tal, toma banho e vai dormir. Qual é o tempo que ela teve com o pai, com a mãe, para ter aquela regra de família de casa? Nenhuma. Então ela vai ser quem ela aprendeu fora, entendeu? Ela vai ter mais sintonia com quem ela estiver lá fora do que com os próprios pais. Aí os pais dão tudo, fazem tudo, não sei o quê, entrega tudo para os filhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, às vezes, acha até a criança ingrata depois. Mas a única coisa que a criança queria e precisava era a presença dos pais. Ou, principalmente a presença da mãe. Porque, por incrível que pareça, naturalmente e instintivamente, a criança parece que ela gosta mais, né, do pai, mas, na verdade, ela não vive sem a mãe. Entendeu? Ela consegue passar o período do dia todo sem o pai, mas ela sofre muito mais sem a mãe. E isso é natureza, isso é já instinto aqui de coisa. Em todos os seres vivos é assim. Os animais, né? Aves, coisa. Então, em todos os seres viventes aqui, a regra é essa. Existem, né, algumas exceções de alguns casais de pássaros, de coisa que os dois criam, né? Ou que o pai é só que cria, mas a maioria, normalmente, a fêmea, né, toma conta. Não é assim? Então, isso com a gente também acontece. Ou seja, a ligação entre filho e mãe, ela é muito grande, muito forte. Com o pai, é questão de convivência, né? E por que aparentemente eles têm maior amor a esse pai? Porque eles passam o dia todo sem ver. Fica com a gente ali o dia todo, arrancando nossos cabelos, entendeu? Fazendo nós assim, ajoelhar e rezar para poder coisa. Mas aí quando o pai faz, chega, nossa, é aquela alegria. Ou então a gente morre falando que aquele menino, fica quieto, pare com isso. O pai chega, fala uma palavra, criança. Aí você quer morrer de catapora preta. Que você olha assim, eu sou nada para essa criança. Não, você é tudo para ela. Tudo. Tudo. A questão é que ela já conhece. Ela sabe o seu limite. Agora, daquele que está pouco tempo com ela, ela não sabe até onde é o limite dele. Então, quando olha feio, ele diz, opa, tem alguma coisa errada. Mas a gente, eu já tiro pelo daqui mesmo. Às vezes eu falo as coisas e dá risada, brinca tudo, e eu tô falando sério, eu tenho que fechar a cara. Eu ainda não entendi qual é o enigma. Que já no caso, meu marido, que nem briga com ele nem nada, é só um xodó, não sei o quê. Quando ele tá fazendo alguma coisa, aí eu já falo pra ele, olha, tá fazendo aqui, ó. Ele já quieta. Basta meu marido dizer, você tá fazendo o quê? Fecha isso aí, deixa isso aí. E é um amor incondicional entre os dois, assim. E eu fico só olhando. Mas eu vejo também que ele tem muito apego comigo. E, de certa forma, um apego muito maior. Porque, no caso, meu marido sai de perto,
Ele chora se não der uma voltinha de moto e tudo, mas ele fica tranquilo. Agora eu saia de perto para ver. Ele fica ali naquela coisa que ela procura, é vovó, vovó, vovó. Então, assim, a criança, ela tem que ter as suas regras, tem que ter coisa, mas ela sabe também o limite de cada um de nós. Mas o bom mesmo é que sejam ter o maior tempo possível com os seus pais, para que eles aprendam a regra daquela família, para que eles se apeguem realmente àquelas pessoas, porque, gente, uma criança numa creche, ela desenvolve bem, não sei o que, desenvolve. Ela é obrigada a sobreviver, então ela tem que desenvolver suas habilidades de sobrevivência. Ou seja, ela muito cedo ela descobre que ela não precisa de ninguém. Então, quando os pais envelhecem, né, nem precisam envelhecer, mas quando aquela criança ela cresce, ela não sente necessidade de cuidado daquele pai ou daquela mãe. Ela sente como obrigação deles servirem a ele, porque foi isso que a gente ensinou. Nós estamos servindo a você. O que é que você quer? Você quer um celular, você quer não sei o quê, você quer uma viagem para não sei o quê, você quer... É assim que a gente faz. A bem da verdade é essa. Então, quando eles crescem, eles não têm aquele sentimento de olhar e dizer: ai, minha mãe e meu pai sacrificaram tanto por mim. Não, porque no momento que eles mais precisavam, nós não estávamos lá. Eu não falo eu, né? Assim, mas os dias de hoje tá assim. De 30 anos para cá, pode ver a rebeldia que tá. Os adolescentes como estão sofrendo mais. Não só na rebeldia, mas no próprio sofrimento. Tanta ansiedade, depressão e tudo. Isso é falta de mãe. A verdade é essa. Então, quem tiver oportunidade, tiver seus filhos, que puder, mesmo que abra mão de você mesmo, mas fique com eles. Ok? Pois é. Não, é questão de necessidade. O mundo hoje está assim. Agora, ainda existe aquelas pessoas que, se puderem, se abrir vaga na creche, não, vai para a creche, vai para creche. Manda a criança até doente. Tem muita gente que faz isso. Porque criança dá trabalho, dá. Mas nós não demos trabalho, não. A questão é que a gente quer que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos tenha a mesma capacidade que a gente de raciocínio. Mas quando a gente tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós demos um trabalho para nossas mães. Não foi pouco, não, viu? E aí depois você quer que a criança entenda completamente que o mundo funciona, que o mundo dela é o mesmo seu, e não é. Pois é, se tivesse conseguido assim, não, essa parte remota hoje em dia, para as mães, para os filhos, está sendo ótimo. Para as mães em si, não é tão bom assim, porque a gente se estafa muito. Mas para as crianças é muito bom. Só que é um período que depois, né, ele não se torna tão problemático. Entendeu? Mas faz parte, né? Tudo faz parte. E, pessoal, já são quase 23 e 25, quase 23 e 30. Então, 23 e 30 eu vou deixar vocês descansarem. Ok? Que eu cheguei aqui na roça também, não fiz nada, não lavei nem a louça da janta. Quase sem... Rapaz, 75 mil. Vocês não são brincadeira, não. Daqui a pouco o pessoal não vai ter nem unha mais de ficar com o dedo na tela. Vocês não são brincadeira. Obrigada, pessoal. Tendinite, isso mesmo, Ana. Nova vai ser o novo problema agora. E o culpado é quem? Aí os médicos vão perguntar de onde surgiu. Sabe de onde surgiu isso? Não.
A precursora disso aí chama-se Helena. Ai, ai. Pois é, pessoal. Ser consciência é tudo. É gratificante ficar aqui com você, dar os tap-tap na telinha. Ai, ai. Haja de nada. É muito bom a gente interagir, né? É ótimo. Pensar que eu passei tantos anos essas coisas de internet. E assim, era aleatório, né? Mas eu pensava, dizer, a coisa tá, sempre é ruim, sempre pensava assim, coisa tão ruim, nunca deu nada, deu certo, não sei o que, eu vou tentar a internet. Eu pensava. Quem sabe? Aí começava, fazia um vídeo de uma coisa, depois de outra, depois de outra, depois de outra, não sei o que, e nada. Alguns vídeos viralizavam, mas não era o que eu tinha interesse. E aí, às vezes, eu abria uma live. Aí ficava ali, não tinha nem assunto, né, para interagir. E quando eu larguei tudo isso, que hoje não tenho interesse nenhum em internet, assim, coisa. Hoje fazer que nem ideia. Hoje eu sei quem eu sou, então não preciso disso, sabe? E aí acessei e disse, não, vou usá-la para uma coisa realmente útil. E estamos aqui. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E eu agradeço demais a todos vocês. Essa família maravilhosa que a gente está formando aqui. Ele já formou, né? Estamos aí unidos, conectados sempre. E eu vou agradecer a presença de todos. Obrigada por tudo. Eu agradeço vocês porque vocês me ensinam muito. Eu já disse que cada questão, cada pergunta, cada dúvida, eu também aprendo. Gente, obrigada. Bom descanso para vocês. Amanhã, acredito que a conexão daqui tá boa. Só que durante o dia não dá porque o barulho é demais. É muita agitação, né? Lá é mais tranquilo, aqui é mais agitado. Aí à noite, tirar um tempinho, nem que seja 1 hora pra gente bater mais um papo, tá bom? Então, obrigada a todos. Até daqui a pouco. Vai ficar gravada. Eu vou ver se eu consigo salvar essa daqui e jogar lá no vermelhinho, ok? E não esqueçam não, quem ainda não me segue lá, por favor. E qualquer dia desse eu vou abrir uma live lá. Que lá já pode, né? Abrir também. Aí vamos ver o que vai acontecer. Estou acessando isso ainda. Tchau, tchau, gente. Obrigada.